Olá pessoal de casa, alegria em estar com vocês nesse tempo que Deus oferece para refletirmos sobre conteúdos da nossa espiritualidade. Alegria em poder compartilhar com vocês uma palavra de Deus para esse momento. Esse tempo que está sendo tão difícil, tão crítico para nós aqui do Rio Grande do Sul, por tudo que temos passado, por tudo que temos visto, por tudo que temos presenciado e experimentado, por tantas dificuldades, tantas limitações, chega um momento em que ficamos assim quase sem palavras sobre o que precisamos conversar, sobre o que precisamos falar, onde precisamos lançar nossos olhares. Porém, precisamos pensar também que parte da vida precisa seguir, precisa andar, precisa encontrar seus rumos também. Então, dentro dessa parte da vida que precisa seguir, no domingo agora nós temos a oportunidade da celebração do Dia das Mães. E não queremos deixar passar essa data sem uma palavra especial voltada para essa data também, que é tão importante, pelo papel tão importante que as mães têm, especialmente em contextos de grandes dificuldades. São elas que têm essa habilidade de expandir o amor, a tolerância, o carinho, o cuidado em tempos de dificuldade, em tempos de crise. Normalmente, quando nós estamos envolvidos em grandes sofrimentos, a primeira pessoa que a gente lembra é a nossa mãe. Então, queremos neste Dia das Mães lembrar as mães em tempos de sofrimentos e dores também que estamos passando aqui dentro do nosso estado. Então, o nosso culto de hoje vai seguir a estrutura normal litúrgica que nós temos, com as leituras bíblicas previstas e propostas para este final de semana. Mas a mensagem nós vamos dar um destaque especial para o Dia das Mães. Então não vamos trabalhar um texto bíblico específico dos que estão previstos, mas vamos ter um olhar especial para essa data importante que estamos passando aí. Que Deus abençoe para todos nós esse momento de encontro, de louvor, de adoração, e que possamos aí buscar nossas conexões com Deus a partir do perdão que Ele oferece para cada um de nós. E para desfrutarmos do perdão, precisamos ir ao altar do Senhor em atitude de arrependimento, pedindo esse perdão. É o que eu convido você a fazermos neste momento. Então, vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, nós te buscamos neste dia mais uma vez, para encontrarmos em Ti o que necessitamos para seguirmos o nosso caminho seguros, abençoados e protegidos. Pedimos a Deus que sejas misericordioso com cada um de nós, acolhendo-nos no Teu amor e perdoando todos os nossos pecados, pois trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro pelos erros cometidos por pensamentos, palavras e atitudes e pela nossa condição de pecadores por nascimento. Pedimos que, assim como nos acolheste na água do santo batismo, nos acolha diariamente na Tua graça e no Teu amor e conceda-nos sempre a renovação do perdão de todos os pecados. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Quando nós estamos assim arrependidos dos nossos pecados, crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e buscando o Espírito Santo, nós sempre seremos recebidos pelo Pai amado e dele receberemos o perdão. Então, este perdão agora eu compartilho com você. Para você que está também arrependido assim, para você que tem essa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu anuncio o perdão e perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguiremos agora com a leitura do primeiro texto de hoje, que é do Salmo número 1. Salmo número 1 fala sobre a verdadeira felicidade e diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como as árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida
daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 ia, lá, ia. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão nos céus, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 ia, lá, ia. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, a nossa luz. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Lá, 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 ia, lá, ia. Lá, 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 ia, lá, ia. Seguiremos agora com a leitura da epístola para o dia de hoje, que nós encontramos em 1 João, capítulo 5, versículo 9 até o versículo 15. Então, aqui a palavra de Deus fala o seguinte: nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim, sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isto é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Esta então é a palavra da epístola de hoje. Deus abençoe a palavra para todos nós. Amém. Te
Na sequência, encontramos o Evangelho de hoje, que é de João, capítulo 17, versículo 11, até o versículo 19. E aqui então a palavra de Deus diz assim: Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do Teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como Tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do Teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de Ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio de minha alegria. Eu lhes dei a Tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam Teus por meio da verdade. A Tua mensagem é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a Ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente Teus. Esse é o texto, então, da oração de Jesus, chamado de oração sacerdotal de Jesus. E nós lembramos essa oração exatamente pela passagem que tivemos agora na última quinta-feira, que foi o dia da Ascensão, quando Cristo se despede e volta para a casa do Pai. Antes de voltar, ele faz esses pedidos especiais que estão registrados no texto que acabamos de ler. Pedidos de cuidado, de paz, de proteção para cada um de nós que somos os seus seguidores. Que sempre tenhamos essa certeza de que nunca estamos sozinhos, porque Cristo nos deixou assim recomendados diante do Pai para os cuidados e a proteção do Pai Celeste. Deus abençoe a nossa lembrança desta condição especial de filhos amados do querido Pai, atendendo ao pedido do Senhor Jesus, que é o nosso querido e amado Salvador. Deus abençoe para todos nós. Seguimos agora com o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só,
Você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, de uma forma especial, minhas amigas mães, é com vocês que eu quero falar nesse momento. Como anunciei no início do culto, nós não vamos fazer nenhuma abordagem específica aos textos bíblicos lidos hoje, mas vamos ter uma atenção especial para este fim de semana, para vocês mães. Tenho palavras aqui que são importantes, que apresentam mães com atitudes verdadeiramente inspiradoras. Essas mulheres ficam registradas na Bíblia por suas ações importantes em relação aos seus filhos, familiares e contextos onde elas estavam inseridas. E aí eu quero trazer para você a oportunidade para você tentar ver até que ponto você anda identificado com essas inspirações que a Bíblia traz através dessas mulheres. São exemplos fortes de mulheres dedicadas, de mulheres fiéis a Deus, momentos difíceis que elas enfrentam, momentos críticos de coisas que deveriam ter sido feitas diferentes. Então tem de tudo um pouco quando a gente olha as mulheres da Bíblia, e especialmente as mulheres mães, e hoje é esse o nosso foco aqui. Então nós vamos começar com a primeira mulher mãe que nós temos lá, que é a Eva. Primeiro relato de uma mulher mãe, né? Veja bem quanta coisa acontece em torno dessa mulher que não está assim especificamente descrito como função de mãe, mas que a gente consegue deduzir que acontece, né, dentro da casa de uma família. Essa mãe, ela presenciou um desastre familiar. Que difícil deve ter sido para Eva presenciar a história dos seus dois filhos, um matando o outro. Quanta coisa deve ter passado na cabeça dessa mãe, do tipo, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Como é que isso pode acontecer com meus filhos? Como é que eu não vi isso? Que tipo de providência eu deveria ter tomado? Eu deveria ter previsto ou antevisto alguma coisa? Né? Quantos filhos que apresentam conflitos assim entre si dentro dos lares e as mães presenciam e precisam administrar esses conflitos, tentando ser as pacificadoras, muitas vezes conseguindo e outras tantas não conseguindo. Difícil? Difícil lidar com esses filhos que também têm suas dores e que também têm seus problemas, que também têm seus sofrimentos e que não conseguem administrar suas dores e sofrimentos de uma forma tal que não traga prejuízo um para o outro. Muitas vezes as dores e sofrimentos dos nossos filhos desestabilizam nossos filhos e causam problemas familiares e trazem sofrimentos e dores para as mães que olham para isto. Era quase de desistir. Não quero mais ter filhos. Se tiver que viver esse tipo de situação, não vou suportar novamente. Mas a Eva não desistiu. Ela confiou em Deus. E a Bíblia fala que ela teve outros filhos e filhas. Ela seguiu no papel de mãe, assumindo as suas condições de maternidade,
desenvolveu a sua família, acreditou no poder de Deus, acreditou na força de Deus, não foi vencida pelo desgosto, pelo desânimo, pelo sentimento de fracasso dos primeiros filhos, mas ela trocou essa situação de um sentimento possível de fracasso por uma situação de confiança em Deus. E aí eu digo para você, nunca desista dos seus filhos. Nunca desista, especialmente quando tiverem problemas entre si. Tente fazer por eles algo. Ore por eles. Ore pela paz e harmonia entre os seus filhos. E insista pela paz dentro do teu lar. Não deixe de usar as forças que Deus te dá para lidar com os problemas que possivelmente possa haver dentro também do teu lar. E como mãe, você pode olhar para Deus, a exemplo de Eva, e seguir confiando em Deus na certeza de que, sim, é possível vencer essas situações. Folhando mais um pouco a Bíblia, nós vamos encontrar uma outra mãe. A mãe, a esposa do Noé. Não tem nome escrito na Bíblia para a esposa de Noé. Mas pela tradição do povo judaico, a gente vê que é possível que o nome da esposa de Noé tenha sido Noema, que normalmente a esposa tinha essa conexão com o nome do marido, e como não aparece o nome, há indícios de poder ser assim. Não importa o nome dela, mas ela existiu, e ela foi mãe também. E segundo a tradição deles também, o nome significa cheio de beleza, uma mulher especial, né? E ela fica conhecida então como a esposa do Noé. Veja bem, 3 filhos ela teve com Noé. Todos eles extremamente dedicados ao Senhor. E olha que bênção a vida dessa mulher, com os 3 filhos junto com ela em todos os momentos. Hoje, num contexto em que a gente vive, muitas vezes que as mães estão sozinhas dentro das igrejas, as mães estão sozinhas nas suas leituras bíblicas, as mães estão sozinhas nas suas orações. Essa mulher foi bem abençoada, porque entre toda a população do mundo inteiro, os seus filhos foram encontrados fiéis, junto com o pai e junto com a mãe. Possivelmente porque teve uma presença muito importante do pai e da mãe na educação e na formação de seus filhos. Que alegria, que glória ter filhos que estão contigo e que se apresentam contigo. E essa mulher teve essa bênção também. E esse é o grande desafio dessas novas gerações que não acompanham as suas mães, que não acompanham sua família nesses processos de vida espiritual. Muito complexo. Muitas mães presentes nos cultos sozinhas. 1, 2, 3, 4, 10 cultos e não veem mais seus filhos. Às vezes, lá no Dia das Mães, o filho vem junto com a mãe para trazer um pouco de alegria para a mãe. Isso é sofrido, isso é difícil de ser lidado. Mas mesmo que isso esteja acontecendo contigo, que você hoje não tenha os seus filhos contigo ao teu lado, não desista de orar por eles. Venha e faça da sua vida uma vida de dedicação pelos seus filhos, orando por eles e pedindo por eles paz, proteção, amor e bondade. Seguinte exemplo que nós temos aqui na Bíblia, na sequência das histórias, nós vamos encontrar Sara, a esposa do Abraão, mãe de Isaac. Ali nós temos também uma história de uma mulher que teve que esperar muito tempo para ser mãe, mas ela não desistiu. Até teve um momento em que ela duvidou que ela poderia ainda ser mãe, quando aquele anjo apareceu e deu a notícia para o Abraão. O desejo da maternidade era muito grande, a impossibilidade também era do mesmo tamanho. Dentro dos cálculos humanos era impossível, mas pela bênção divina foi possível. E Deus transformou aquela mulher estéril, a princípio, numa mãe. A importância que ela teve dentro do contexto da vida dessa família foi muito importante. No momento, ela foi impaciente, porque ela não quis esperar. E ela sugeriu então que o Abraão tivesse um filho com a sua empregada, o que era normal dentro do contexto histórico daquela época. E Agar teve o filho Ismael. Impaciência de Sara de querer ser a mãe. Depois ela teve um momento de paciência, em que ela teve que esperar até que o Isaac nascesse. E ela esperou paciente. Então, movimentos, da vida de uma mulher. Nem sempre você vai ser sempre a mesma coisa. Nem sempre você vai reagir do mesmo modo.
Você terá altos e baixos, você terá situações em que você terá grandes conflitos para administrar consigo mesmo e com o contexto dentro do qual você está inserido. Mas tenha confiança em Deus e não perca a paciência, não perca a confiança, aliás. Não deixe de lado a certeza de que Deus está contigo, mesmo que por determinadas situações você perca determinados controles e se perca nas suas práticas. Volte, se arrependa, peça perdão e recomece de novo, porque Deus te dará a oportunidade de recomeçar. Paciência divina é algo importante que a gente precisa buscar em Deus. E você pode buscar essa paciência também para administrar os teus conflitos internos, as tuas impaciências, as tuas angústias, os teus sofrimentos e as tuas dores. Você pode administrar com Deus. Sara acabou aprendendo isso. Com o tempo, com paciência, com a ajuda de Deus, ela se tornou a grande mãe de todas as nações, junto com o Abraão, seu marido. E a gente segue agora e vai encontrar a próxima mãe, que é a Rebeca. A Rebeca foi um exemplo que teve também coisas ruins. Rebeca teve aquela ideia de incitar a desavença entre os filhos. Entre a Rebeca e o seu marido, tinha problemas ali de preferência. Esaú e Jacó eram preferidos, um do pai e o outro da mãe. Então essa ideia, né, o Isaac teve problemas ali para administrar junto com a Rebeca, por causa dessa divisão que eles causaram dentro do lar. E a mãe protegia o seu filho mais do que o outro, protegia-o mais do que o outro. Conflitos, né, conflitos do lar, dividindo o lar, preferências e imparcialidade. Não era possível. Senso de justiça e de respeito desapareceram dentro daquele lar. E Rebeca ajuda a Jacó a receber uma bênção que era do seu irmão Esaú. Estimula a trapaça entre os filhos. Um exemplo bem ruim. Às vezes pode acontecer também situações assim dentro do seu lar, em que a gente percebe às vezes que a mãe tem uma preferência por um determinado filho mais do que por outro. Essa preferência ela pode ser altamente prejudicial, pode estragar a relação, pode estragar a vida de uma pessoa. E foi o que aconteceu. Essas atitudes de Rebeca estragou a vida dos dois irmãos, tornou os irmãos rivais de um ponto que eles queriam se matar também, exemplo de Caim e Abel, e tanto que um teve que fugir e morar num outro país distante até que passasse aquela raiva entre os dois, por conta de uma ação errada de uma mãe. Então veja como que é sério, né, a questão da responsabilidade maternal que você pode ter também. Então veja bem, problemas, esses são os problemas quando as mães têm essas preferências para os seus filhos. Desavenças, intrigas, perseguições, rivalidades nascem dentro do lar, quando há uma parcialidade de um filho para o outro, de querer mais um do que o outro. Não é um caminho bom, não é um caminho aconselhável. É importante que você entenda os seus filhos como uma bênção de Deus e todos eles igualmente abençoados e todos eles uma bênção igual. A gente vai andando agora e vai encontrar a próxima mãe, que é a Raquel, a esposa do Jacó, né? Mãe do José. Então, quanto foi importante a formação desse José? Quanto que esse José deve ter recebido da sua mãe de informação, de espiritualidade, de exemplo de segurança? Porque o José foi aquele que foi odiado pelos irmãos, que foi vendido, mas ele nunca odiou os seus irmãos. E ele foi perseguido, mas ele não perseguiu os seus irmãos. E ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas perdoou os seus irmãos. E ele estava dentro da casa de um grande Potifar lá, que era o egípcio lá, e ele foi tentado sexualmente pela esposa do faraó, do Potifar, mas ele tinha princípios morais, talvez aprendidos com a mãe, que impediram ele de fazer aquilo que a mulher estava propondo para ele. E ele foi fiel a Deus. Resultado de uma boa mãe, de uma boa educação, o quanto foi importante a formação da Raquel com esse filho José. E ele se transformou nesse grande ícone que nós até hoje lembramos dele, né? Alvo de sedução e de fidelidade a Deus. Ele permaneceu com Deus. Ele não cedeu à questão da mulher que estava tentando ele. Então, um ótimo exemplo de mãe. Raquel, dando uma boa formação para que o filho pudesse, mesmo longe dela, fazer boas escolhas.
mesmo distante dela, pudesse permanecer fiel ainda a seu Deus. O quanto vai ser importante que você eduque seus filhos, que você ensine seus filhos, que você põe seus filhos no caminho certo, porque eles se lembrarão de ti lá adiante. No momento que eles precisarem, eles terão essas referências construídas. E isso ninguém vai roubar deles. Seguimos a história e vamos encontrar a próxima mãe, que é Joquebede, a mãe de Moisés. Então, a mãe de Moisés, nós vemos ali também um exemplo importantíssimo de uma mulher dedicada ao seu filho. Cuidado e proteção, né? O filho correndo riscos pela perseguição, pelas ordens do faraó de ser, né, as crianças deviam ser sacrificadas. A mãe guarda e protege até o último momento aquele filho, e tem um pensamento estratégico de largar o filho de formas tais que a princesa o encontrasse. A princesa encontra o Moisés lá no rio e acaba trazendo o Moisés de volta para que Joquebede crie e amamente ele. E a Joquebede está ali como mãe, exercendo seu papel e sua função. E este Moisés vai para dentro do palácio, vai morar longe da mãe, vai ter outras influências, mas não esquece das referências da mãe. Permanece fiel a Deus, porque aprendeu essa fidelidade junto com a mãe. Da formação de Joquebede, Moisés se torna o exemplo de fidelidade a Deus e o grande Moisés que nós conhecemos, porque teve uma grande mãe que esteve com ele e ele não esqueceu os valores da mãe e a educação, os valores de base que ele recebeu da mãe foram os valores que ele levou para a escola egípcia e que ninguém tirou dele, e ele permaneceu fiel ao seu Deus. Situações adversas, havia consciência, havia determinação de parte de Moisés, e Joquebede que trouxe isso para a vida de Moisés. Então, a importância de uma mãe consciente fazendo seu papel de formação de valores básicos. Seguimos folheando a Bíblia e vamos encontrar Ana, a mãe de Samuel. Quanta oração, quanta espera. Ana era estéril, não podia ter filhos, mas ela nunca desistiu de querer ser mãe. E ela orou incessantemente, e a Bíblia fala que ela foi até muitas vezes confundida pelas pessoas lá do templo, que ela estava bêbada dentro da igreja, que ela fazia orações, que ela não se incomodou com nada disso, que ela estava focada em querer ser mãe. E ela fez uma promessa para Deus, que se ela pudesse ter um filho, ela levaria esse filho de volta para o serviço do Senhor. E Ana fez. Deus deu no tempo certo, o Samuel nasceu, e o Samuel foi levado pela mãe para ser preparado e educado pelo grande profeta Eli, a fim de se tornar o grande personagem bíblico que nós conhecemos e de grande importância e valor. Base de educação da mãe, e depois veio a formação dentro do templo, e um grande homem nasceu desse contexto do cuidado da mãe também. Vemos aí então fidelidade da parte do Senhor, da parte de Samuel ao Senhor, né? E este Samuel vem a ser uma bênção para tantas pessoas. Pensa quanto os seus filhos podem ser uma bênção na vida das outras pessoas, dependendo daquilo que você ensina para eles, do teu papel, da tua responsabilidade. Quanto você pode ser importante para que os teus filhos sejam bênção na vida das outras pessoas e abençoadores. E vamos pular agora lá para o Novo Testamento. Vamos encontrar com Maria, a mãe de Jesus. Ali nós encontramos uma mulher totalmente dedicada e resignada. A situação era totalmente inédita. Ficar grávida do Espírito Santo. Nem casada era, não tinha relações com seu marido, seu noivo José, e agora estava grávida. Quanto isto foi difícil de ser administrado, quanto isso poderia gerar inquietação, dúvida e até revolta. Como, de que jeito me escolheu para me tirar do sério? Porque olha, como é que eu vou explicar isso para as outras pessoas? Mas resignada como mãe do Salvador, ela permaneceu fiel a Deus para entender o que Deus queria com ela. Às vezes Deus nos dá filhos especiais, como Maria foi mãe de um filho especial. Este filho especial, ele tinha tudo de bom, ele era especial porque ele era santo, mas poderá ser um filho especial que tem muitas dificuldades. E você poderá ser chamada para ser a mãe de um filho especial também. E o quanto vai ser importante que você dê a Deus o tempo para Ele te mostrar como lidar com essas situações.
Maria precisou de tempo para aprender a administrar a situação e como lidar com essa criança, esse menino Jesus. E quanto foi difícil, né? No início foi tudo muito tranquilo, muito sereno. Depois que compreendeu o que estava acontecendo. Aí esse filho cresce e se torna um ícone dentro da história da humanidade e por causa da importância dele, ele vai ser crucificado e morto e ela tem que assistir essa morte, essa condenação. Quanto foi difícil para essa mãe. As mães que perdem os seus filhos, as mães que assistem às mortes. Hoje nós temos muitas situações de mães que estão olhando para os seus filhos, vítimas de qualquer situação, morrendo e perdendo seus filhos, né? Maria permaneceu confiando no Senhor e foi muito abençoada também. E acabou sendo uma bênção na vida desse filho. E vamos concluir agora um exemplo de uma mulher que não tem nome. Ela é conhecida como a viúva de Naim. A viúva de Naim estava enterrando o seu único filho e ela foi encontrada por Jesus. Lá vinha a viúva de Naim com seu filho único morto e aqui vinha Jesus com o seu cortejo de seguidores e se encontram. A alegria dos que seguiam Jesus e a tristeza da mulher que vinha lá. E Jesus olha para essa mulher que perde o seu filho e tem compaixão dela. Jesus tem compaixão daquela mulher que sofre, daquela dor incrível de perder um filho. Quantas vezes a gente encontra com as mães? Talvez você que está agora me ouvindo já tenha passado por essa situação de ter perdido um filho seu ou uma filha sua. Quanta dor, quanta tristeza, quanto sofrimento a perda de um filho traz. Mas Jesus estava ali para acudir e para acolher. E Jesus devolveu a alegria para aquela mulher, ressuscitando o filho dela. Nem sempre isso vai ser possível, nós não temos isso dentro da nossa história. Por mais que nós queiramos e peçamos a Deus que Deus traga de volta nossos filhos, não acontecerá. Mas Ele estará junto no teu caminho. Olhará para ti, cuidará de ti e atenderá a tua dor, atenderá o teu sofrimento e cuidará de ti. Porque esse é o papel do nosso Salvador. Ele cuida das mães que sofrem também. Esses são os exemplos que nós temos aí dentro da Bíblia de cuidado e proteção, né? É importante a gente poder olhar para tudo isso, a gente vê que Deus está chamando você para ser mãe, já te chamou. Tente compreender esse teu chamado, tente estar atento à sua vocação de mãe, porque Deus te vocacionou para isso. Seja fiel nos projetos divinos, Deus tem um projeto com teu filho, com a tua filha, na tua vida, seja fiel. Integre-se com esses seus filhos, viva em comunhão com eles, manifeste o amor deles, ame eles incondicionalmente e procure agir com justiça e retidão em relação aos seus filhos, para que você também seja uma bênção na vida deles. E certamente eles serão o teu motivo de alegria. Que Deus abençoe para você, querida amiga, um feliz Dia das Mães, que Deus esteja do teu lado, sempre te orientando, te acolhendo e te protegendo. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por
Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Então, meus amigos, nós vamos agora lembrando nossos amigos aniversariantes que nós temos aqui no nosso aplicativo, e nós vamos percebendo que dia 9 nós tivemos aniversário do Vitor Daniel Araújo e no dia 10 do Irno Krebs. Então, por vocês, nós queremos orar nesse momento, pedindo graça, paz, proteção e amor da parte de Deus, o nosso Pai. Que Deus conduza vocês em todos os momentos. Estive tendo a oportunidade de conversar com alguns de vocês aí durante a semana, e o Vitor pede bênção, paz e proteção para ele, para sua família, e também pede paz e proteção por todas essas vítimas das enchentes. Eles estão passando por situação assim com a família lá também, e dando assistência, e pede que Deus esteja olhando por eles e protegendo eles nesse momento difícil. Aproveitando esse embalo do pedido do Vitor, nós queremos lembrar, de fato, todas as pessoas que estão vítimas, desse grande fenômeno tão triste, tão devastador, que atinge nosso estado quase na sua plenitude. Praticamente o Rio Grande inteiro. Temos frações mínimas de áreas que não estão abaladas ou afetadas ou por enchentes ou por rompimento de barreiras ou quedas de encostas, enfim, o estado inteiro. Nós estamos aí muito preocupados com tudo que temos pela frente para atender e cuidar. Neste momento temos as necessidades pontuais. Agora, precisam de cuidado, precisam de alimento, precisam de vestimenta, precisam de carinho, de atenção às pessoas, e é agora que nós queremos fazer isso e estamos fazendo. A nossa comunidade, graças a Deus, tem muitas pessoas mobilizadas. Nós temos poucas pessoas vítimas dessas enchentes aqui em Cachoeirinha. Na verdade, nós temos 3 famílias que estão afetadas diretamente, mas nós temos dezenas de famílias que estão mobilizadas para socorrer e ajudar e atender a essas necessidades e se multiplicando em seus bens, trazendo seu dinheiro, trazendo seu esforço, trazendo sua dedicação, seu serviço para fazer algo nesse momento pelos irmãos. Vamos precisar ter essa resiliência, essa insistência, essa determinação, essa coragem, e Deus estará sempre conosco. E para você que está envolvido diretamente na dor e no sofrimento das suas perdas, o nosso abraço e a certeza de que Deus está também contigo lá, e que você não está sozinho, porque nós estamos contigo, e nós queremos te amar, te proteger, te ajudar, queremos te abraçar, queremos caminhar contigo esse caminho difícil pelo qual você está andando agora. Tenha certeza de que Deus não nos esquece, Deus não nos abandona. A promessa de Deus é de cuidado e proteção. E Deus está do nosso lado, e por isso nós seremos vencedores. Nós contaremos essa história do quanto fomos abençoados, do quanto fomos protegidos. Agora talvez a gente nem consiga falar sobre isso. E é normal, é natural que nos faltem palavras para dizer o quanto é grande nossa dor, e nos faltam palavras para dizer o quanto é grande o nosso amor por vocês também. Mas nós queremos nos encontrar, queremos estar com vocês, abraçando, apoiando e ajudando para diminuir um pouco o tamanho desse sofrimento e dessa dor. Então tenha certeza de que estamos juntos aí. Aos que estão doentes, aos que estão em dificuldades de saúde, nós também pedimos paz e proteção da parte de Deus, que Deus esteja presente sempre na vida de todos, acolhendo com amor a cada um. Nós vamos então ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, pedimos o Teu olhar
especial de proteção, amor e bondade pelos nossos aniversariantes, pedindo que Tu estejas ao lado deles, trazendo sempre o Teu cuidado e que o Teu amor multiplique forças e dê oportunidades para eles encontrarem suas realizações, realizarem seus sonhos e terem também a Tua bondade acompanhando eles em tudo aquilo que eles escolhem e decidem. Que os Teus santos anjos estejam no caminho de cada um. Ó Deus, nós pedimos Teu olhar especial sobre todas as vítimas dessas grandes enchentes, dessa catástrofe que nós temos aqui dentro do nosso estado, que o Teu amor não nos abandone e que nós saibamos e possamos sentir a Tua presença, que nós busquemos a Tua bondade, que nós busquemos a Tua orientação, que nós busquemos sabedoria junto a Ti para podermos administrar esse momento tão crítico, difícil, triste e dolorido pelo qual estamos passando como o estado do Rio Grande do Sul e também nossos estados vizinhos que já começam a sofrer com isso também. Pedimos a Deus que não permitas que essas dores destruam as nossas esperanças, que sempre tenhamos a certeza de sermos Teu povo amado, protegido e abençoado por Ti, e que junto a Ti busquemos as forças para levantarmos os nossos olhares, primeiro para enxergar as necessidades dos outros e também os que estão diretamente envolvidos que possam enxergar o Teu amor e o Teu cuidado. Que possamos assim dar e receber amor, paz e bondade. Que possamos ser sensíveis no nosso olhar e nas nossas ações. Que possamos ser práticos também no acolhimento e no cuidado para com as pessoas. Que não seja apenas de palavra a nossa verdadeira religião, mas que seja de atos concretos como Tu pediste para cada um de nós. Que possamos buscar oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas com quem nós convivemos. Sejam elas conhecidas ou estranhas, que o nosso amor seja sempre o elo que nos torna possível olhar, cuidar e proteger um do outro. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.